12:01. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro, e o Jornal Anhanguera já está no ar para trazer as principais notícias de Lusiânia e do entorno de Brasília para você. Os bombeiros continuam com as buscas pelo analista de sistemas que está perdido na Chapada dos Veadeiros desde domingo. Menores suspeitos pela morte de um idoso em Cidade Ocidental devem passar por audiência na Vara da Infância e Juventude. E atenção, motoristas! A Atitude Lusiânia vai multar os motoristas que estacionam em lugares proibidos. A fiscalização mais rigorosa deve começar nos próximos dias. E hoje tem ainda a nossa previsão do tempo. A Camila Castro vai trazer ao vivo tudo sobre o clima aqui na região do entorno. E hoje é dia do quadro Faz Bem. Você vai saber como fortalecer o corpo para suportar os sintomas da dengue. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está começando. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela sua companhia. Bom, a gente abre essa edição de hoje falando sobre o turista de São Paulo que continua desaparecido na região da Chapada dos Veadeiros. Ontem, os bombeiros passaram um dia procurando o homem de 31 anos. O dia estava ensolarado e o céu claro, quando a tromba d'água surpreendeu todos que nadavam no Rio São Miguel, no Vale da Lua. Já nesse vídeo, o volume da água já estava diminuindo, mas ainda com força. Jéssica conta que tudo aconteceu em poucos minutos. Foi rápido, a água veio em questão de segundos, já veio aquela tromba com fluxo muito forte de água e pegou a gente. A gente já estava na água quando ela veio, a gente estava dentro de uma pedra, no meio lá das pedras tem um lugarzinho que você consegue entrar. A gente estava dentro dessas pedras, nós dois só. O casal veio de São Paulo passar o fim de semana na Chapada dos Veadeiros. Jacob Vilar Santana, de 31 anos, já esteve aqui várias vezes, mas era a primeira vez dela. Ele não bateu a cabeça em nenhuma pedra, nem nada. Reza a Deus que ele esteja sido levado e conseguido flutuar e não afundou, né? E esperando que as buscas encontrem ele. Essa é uma área particular. O proprietário não quis gravar a entrevista, mas contou para a nossa equipe que no domingo um socorrista estava trabalhando, orientando e auxiliando os turistas. E que minutos antes da tromba d'água chegar, ele recebeu um comunicado via rádio. Tempo suficiente para tirar daqui do Rio São Miguel cerca de 15 pessoas. Todas estavam usando o colete salva-vidas. O socorrista e a namorada do Jacob tentaram ajudar ele usando uma corda, mas a correnteza foi tão forte que levou o rapaz. Uma equipe de 9 bombeiros, sendo 4 mergulhadores, estão trabalhando nas buscas. Eles contam também com a ajuda de um drone. A dificuldade é muito grande, é um local muito perigoso, né? Tem muitas armadilhas que podem ocorrer aqui, então os mergulhadores precisam ter muita cautela, é um trabalho bem cauteloso e bem criterioso para estar sendo executado nesse momento. Esse é o segundo caso de desaparecimento na região em uma semana. Na última quarta-feira, um jovem de 23 anos morreu depois de se perder em uma trilha. No dia 19 de outubro, 5 turistas se perderam na Chapada dos Veadeiros. Eles foram encontrados vivos 4 dias depois, em uma serra que fica em cima da Cachoeira do Dragão. Tem atrativos que põem limitação de banho, não pode chegar próximo do local da queda da cachoeira. Então tem que seguir aquelas orientações que cada atrativo, na sua particularidade, tem. Bom, e as buscas na região continuam hoje por todo o dia. Ontem nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera a história de um homem de 63 anos que foi morto em Cidade Ocidental a pedradas. Os menores suspeitos de praticar esse crime continuam apreendidos. Vejam na reportagem. O relógio marcava 2h15 da madrugada, quando 3 rapazes se aproximaram de Sebastião Januário Evaristo, de 63 anos, e iniciaram as agressões. Primeiro com socos e chutes. Depois de se afastarem, os 3 voltaram e agrediram o idoso com mais chutes. Segundos depois, mataram o idoso a pedradas. Os 3 suspeitos, um adolescente de 14 e 2 de 17 anos, foram apreendidos horas depois do crime. Esses adolescentes que confessaram o crime tanto para os policiais no momento da abordagem,
quanto também no momento da apreensão. Tudo aconteceu em uma parada de ônibus em Cidade Ocidental. O idoso dormia no momento em que foi surpreendido com as agressões. Segundo a polícia, os adolescentes confessaram o crime e disseram em depoimento que mataram Sebastião porque ele devia um dinheiro que seria de uma dívida de drogas. A família da vítima contou que Sebastião era dependente de álcool e que, por isso, vivia na rua. Ainda segundo a polícia, os menores já são investigados por outros crimes. Os 3 continuam apreendidos e estão à disposição da justiça. Eles foram apreendidos, em flagrante desse ato infracional análogo ao crime de homicídio, podem ficar até 5 dias aqui na delegacia e estão aguardando o posicionamento do Poder Judiciário para saber se permanecerão internados ou se responderão em liberdade. E hoje, às 4h, esses menores devem passar por uma audiência na Vara da Infância e Juventude de Cidade Ocidental. A polícia investiga o sequestro da mãe e da ex-cunhada de um empresário que negocia dinheiro virtual. Elas foram sequestradas em Anápolis e levadas para um cativeiro no fim de semana. Os sequestradores queriam o pagamento de uma dívida de R$ 8 milhões em troca da vida das mulheres. O sequestrador é o advogado Luiz André Martins. A refém que está com ele é a mãe de um dos maiores empresários de Bitcoin do país. Uma empresa que negocia criptomoedas, dinheiro virtual. Você vai me pagar agora, viu? Que, ó, sua mãe tá aqui comigo, ó. O dono da empresa de Bitcoin é Cláudio José de Oliveira, de Anápolis, mas atualmente mora em Curitiba. Ele tá te maltratando, mãe? Antes dessa conversa por vídeo, o sequestrador mandou áudios ameaçadores. Não envolve polícia. Se a polícia aparecer na minha frente, eu já tô com um caminhão de crime aqui, irmão. Um homicídiozinho é pouca coisa para mim, tá? Este ano, a empresa de Cláudio José de Oliveira entrou com um pedido de recuperação judicial. Está devendo mais de 50 milhões de reais em bitcoins para mais de 6 mil investidores em todo o país, segundo as informações da polícia. Um desses investidores é o homem que, neste fim de semana, sequestrou a mãe e também a ex-cunhada de Cláudio. Antes do crime, este fim de semana, Luiz André já tinha feito ameaças ao empresário. Mandou cartas. Em um trecho, ele diz: "A que ponto vocês querem chegar? Estou tentando resolver da melhor maneira possível, mas vocês não querem." Mais adiante, ele escreve: "O que eu tenho está tudo com você. Você está brincando com a minha vida. Pense bem nisso." E termina: "Sou advogado, mas aqui não estou como advogado, e sim como um homem." A família de Cláudio registrou o caso na delegacia em Anápolis. Ele já tinha mandado algumas cartas, enfim, e aí resolveu cometer o sequestro, alugou uma casa em Anápolis, fez todo ali o cativeiro, tinha mantimentos, enfim, colchão. Então, sim, foi planejado. Ele contratou também 2 pessoas para participar desse crime. Como não teve o dinheiro de volta, cerca de 8 milhões de reais em bitcoins, Luiz André, com a ajuda de outros 2 homens, decidiu sequestrar as mulheres para forçar o pagamento. Aqui, uma delas aparece sendo abordada pelo sequestrador. As vítimas foram levadas para um cativeiro em Águas Lindas, perto de Brasília, e depois para uma fazenda em Unai, cidade mineira na divisa com Goiás. Quando a polícia chegou para resgatar as reféns, os 3 sequestradores fugiram. Que situação, né? Envolver família, complicado, né? Bom, e a morte do médico goiano depois de uma abordagem policial em Brasília continua cercada de muitas perguntas sem respostas e versões diferentes dos envolvidos. Tanto o sargento reformado, amigo da vítima, quanto os PMs já foram ouvidos. Veja o que cada um deles disseram. Era pouco depois da meia-noite quando o médico Luiz Augusto Rodrigues, de 45 anos, e o amigo, o sargento reformado Ringli Pires, conversavam na porta do carro na comercial da 314/315 Sul. Na versão do advogado de Ringli, um carro preto suspeito passa pela quadra. Ringli, então, saca a arma e coloca na altura do peito. Em seguida, vem uma viatura. Ele gritou também: "Polícia!" Eu chamei só a polícia. E jogou a arma e deitou. O doutor Luiz não fez esse cuidado. E o policial, infelizmente, acertou os disparos. Já na versão da PM, Ringli apontou a arma para os policiais.
Um dos PMs, então, atirou 2 vezes. Um dos disparos atingiu a cabeça do médico. Só depois disso, Ringley larga a arma e deita no chão, mas Luiz Augusto já estava morto. A morte do médico Luiz Augusto está sendo investigada pela Corregedoria da PM e pela Polícia Civil. O caso também está sendo acompanhado pela Promotoria Militar do Ministério Público. Os investigadores estão ouvindo os envolvidos e analisando as circunstâncias do crime, que inicialmente é tratado como um erro de execução. Pelo Código Penal, o erro de execução em legítima defesa está previsto quando a pessoa atinge alguém inocente por erro ou acidente. A pessoa que atirou pode responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Fontes ouvidas pelo DF1 disseram que, se não ficar comprovada a legítima defesa, o policial que atirou pode responder por outros crimes, como lesão corporal seguida de morte ou homicídio doloso. Nesse último caso, os policiais deixam de ser julgados pela Justiça Militar e passam a ser julgados pelo Tribunal do Júri. Por isso, os investigadores precisam antes juntar as provas como laudo cadavérico e de local e esclarecer muitas dúvidas como: passou mesmo algum carro suspeito antes da viatura? O amigo da vítima chegou a apontar a arma para os policiais ou não? Qual era a intenção do policial ao atirar? Nesse vídeo, os PMs aparecem tentando arrancar uma confissão. Aí só apontou a arma para a viatura. Desculpa, perdão. Por que o senhor apontou a arma para a viatura? Cara, não, vocês estão filmando. Não, eu quero saber por que o senhor apontou a arma pra viatura. Eu não apontei a arma pra viatura. Você puxou da sua cintura e apontou a arma pra viatura. Cara, vocês estão querendo queimar a gente, né? Não foi isso que o senhor fez, não? Pô, foi isso que tu fez. Não foi isso que você fez, não? O G1DF teve acesso com exclusividade ao relatório da corporação, que mostra detalhes do depoimento dos PMs que participaram da ação e a justificativa para os tiros. Os PMs disseram que, durante o patrulhamento, a equipe encontrou os 2 homens em pé perto de um carro no estacionamento e suspeitaram deles por conta do horário e do alto índice de veículos roubados na Asa Sul. A abordagem teria sido feita por policiais do 1º Batalhão da PM. O policial que atirou seria um soldado com 8 anos de experiência e os tiros disparados com o carro ainda em movimento. Em entrevista à TV Globo, a esposa do médico questionou a ação dos policiais. São muitas dúvidas, né? Que a gente está. Então, eu queria saber das autoridades, né? Como é que um policial chega a atingir uma pessoa, que mira é essa? E a Secretaria Municipal de Educação de Cidade Ocidental abriu o período de inscrição para as novas vagas na rede de ensino. A Secretaria Municipal de Educação de Cidade Ocidental divulgou o edital das novas vagas na rede pública de ensino. Ao todo, são 1.225 vagas no ensino fundamental, sendo que 390 são para a parte da manhã e 835 para a parte da tarde. Já a educação infantil, são 956 vagas, 487 no período da manhã e 469 à tarde. Jovens e adultos também podem se matricular no EJA. São 1.200 vagas para o turno da noite. Os interessados devem ter em mão documentos pessoais. Pais ou responsáveis de jovens e crianças podem fazer as matrículas somente pela internet, no site www.cidadeocidental.go.gov.br. O resultado das vagas será divulgado no dia 6 de dezembro. Bom, e nós continuamos falando sobre esse assunto, mas sobre a rede de educação aqui em Lusiânia. Então, eu recebo aqui no estúdio a Cleo Pince, que é a secretária municipal de educação. Boa tarde, Cleo. Obrigada por receber o nosso convite. Aqui em Lusiânia, as matrículas vão começar que dia? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. As matrículas aqui na rede municipal iniciarão no dia 9 próximo e encerram no dia 13. No dia 9 à meia-noite e no dia 13 às 23h59. E agora tem novas vagas também, né, Cleo? Isso. Será uma chamada pública. São pré-matrículas para a educação infantil, exclusivamente para a educação infantil, para aquelas crianças que não estão estudando ainda. Ao todo são 2.439 vagas novas para a educação infantil para o ano de 2020. E aí como que vai ser dividido então essas vagas?
Essas vagas, elas têm o edital no site da Secretaria de Educação, educaçãolusiania.gov.br, que as famílias poderão acessar e ver o quadro de disponibilidade de vagas, conforme o edital. Elas poderão, a partir do dia 9, entrar no site, né, acessar o site e solicitar essa pré-matrícula por meio do site. Serão disponibilizadas 3 escolas próximos à residência da criança e a família vai fazer essa solicitação. Posteriormente, se não for possível atender conforme essa disponibilidade, essas crianças serão encaminhadas para outras unidades de ensino do município. E a gente lembra, né, os pais que estão aí em casa assistindo o jornal Anhanguera Primeira Edição, que pode também mandar a sua pergunta aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Vou pedir para colocar o número aí para vocês, no número 984424000, que eu vou repassar para a secretária municipal de educação aqui, até mesmo porque, secretária, a sua presença aqui hoje foi um pedido de várias mães que enviaram para a gente aqui pelo nosso WhatsApp. O que acontece? Na última matrícula, né, que aconteceu no início do ano, houveram várias dúvidas, porque o processo foi inovador, né, foi diferente. Esse ano como que vai ser? O que acontece é o seguinte, eu voltei para a Secretaria de Educação dia 1º de julho, né, a pedido do prefeito Cristóvão, justamente para estar remediando todas essas situações e todos esses conflitos, nessas divergências ocorridas em decorrência dessas falhas no processo de matrícula online. Agora é um sistema totalmente inovador e sem nenhum ônus para o município, diferente do ano passado, que teve um valor, e esse ano nós já vamos ofertar, inclusive nós vamos disponibilizar 2 sites. O site educaçãolusiania.gov.br e se acontecer alguma coisa com esse site, os pais poderão acessar educação.lusiania.gov.br. Então nós vamos estar 24 horas à disposição dos pais. Se o sistema cair, nós vamos pedir 5 minutinhos para voltar, porque nós pedimos 30 mil acessos por segundo. Então eu não posso falar em outros anos porque eu não estava, mas agora eu estou à frente e nós vamos fazer da melhor forma possível para evitar todos esses problemas ocorridos no passado. Então quer dizer que a novidade agora é que tem 2 sites, né? Se dá problema nenhum, pode ir no outro site tentar realizar a matrícula. Exatamente. Na verdade, nós temos um site e nós temos um subdomínio, né? Que nós estamos migrando para esse subdomínio porque o potencial dele é maior. Então nós estamos fazendo essa transição de informações, né? Nós estamos transpondo essas informações do site antigo para um novo site, que é um subdomínio da prefeitura, justamente para nós evitarmos os problemas que aconteceram no ano anterior. O número de acessos também ao site, né, com certeza aí deve diminuir então bastante o número de erros, né, provavelmente desse site. Esse é o nosso objetivo, né? Porque quanto menos transtornos nossas crianças, os familiares enfrentarem, melhor. Tanto é que esse ano, também a pedido do prefeito, as crianças da educação infantil, elas não mais terão que solicitar vaga para ir para as escolas de ensino fundamental. Essas crianças já foram remanejadas automaticamente para nós evitarmos, inclusive, as filas que os paizinhos dos alunos do Infantil 2 pegavam na porta das escolas para que as crianças fossem estudar no primeiro ano do ensino fundamental. Uma situação aí bem decorrente, né? Exatamente. É uma problemática que era uma herança, né? Que foi passando de ano após ano e que agora, com essa nova estratégia, nós pretendemos minimizar essas filas nas portas das escolas e principalmente oportunizar a mais 2.439 crianças com acesso à educação infantil. Inclusive, nós estamos agora, dia 12, aproveitando, dia 12 agora de dezembro, será inaugurada uma creche de 3 pavimentações no Jardim Ingá, uma excelente construção que vai atender até 600 crianças. Então é mais uma inovação dessa gestão. Então a gente fala a respeito dessa creche já no segundo bloco, porque já começou a chegar aqui perguntas pra gente. A Geisa do Parque Estrela d'Alva 4 pergunta o seguinte: tem vagas para crianças do primeiro ano? Do primeiro ano, Geisa, é ensino fundamental. Agora, nessa disponibilidade de vagas exclusivamente para educação infantil, até 5 anos. Posteriormente, quando nós encerrarmos no dia 13, na semana seguinte, 16, nós disponibilizaremos um edital para o ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano.
Agora tem uma outra situação aqui, a Carolina, ela mora perto do 7, não fez a referência de qual que é o bairro. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se a minha filha de 6 anos, se ela pode matricular, porque ela tirou a filha da escola por motivos pessoais, agora no final do ano, e ela está com a transferência em casa. Ela quer saber se dessa forma pode fazer a matrícula da filha de 6 anos. Olha, como a criança ela já tem matrícula na rede municipal, por meio da chamada pública não será possível. Porém, a senhora pode procurar a escola ainda esse ano, efetivar a matrícula da criança no primeiro ano e o ano que vem ela dará continuidade na rede municipal. Por meio da chamada pública é exclusivamente para quem não tem matrícula na rede municipal, ou seja, os novos alunos. Entendi. Tem uma nova situação que é de fato a rematrícula, né? Isso. Que só começa no ano que vem. Exatamente, no ano que vem a partir do dia 8. Do dia 8 ao dia 10. Tem a confirmação dessas matrículas no site e as matrículas na própria escola, que é a renovação, essas matrículas elas já ocorrem na própria escola, a escola comunica o período da renovação de matrícula e os pais recebem um comunicado em casa e vão até a escola num dia agendado para evitar todo aquele tumulto na unidade de ensino. Então, só para deixar claro, né, para quem está em casa, só a nova matrícula que vai ser realizada pelo site. Eu vou pedir para colocar aí na tela novamente os 2 sites, né? Só a nova matrícula. Isso. Rematrícula é na própria escola. Na própria escola, exatamente. Só os alunos novos que não têm matrícula ainda na rede municipal de ensino. Tá certo, então fica aqui com a gente, porque você volta daqui a pouco. E no próximo bloco a gente continua conversando com a Secretaria Municipal de Educação sobre as matrículas da educação infantil. E eu espero a sua pergunta aqui pra gente passar para ela, viu? Já sabe como é, né? Só mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp no número 984424000. Jovens que estão fora do mercado de trabalho e precisam de uma oportunidade, nós vamos te mostrar que um programa do governo federal pretende incentivar a contratação de quem ainda não tem experiência. A medida é polêmica, viu? Eu volto daqui a pouco, depois dos comerciais.